Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, Senhor, pelo esse início de reunião. Queremos te entregar esse início de ano que nós começamos agora, nosso estudo do SIC, né? Pedir para que o Senhor, com o vosso imenso amor e misericórdia, derrame o vosso Espírito sobre nós, Senhor, para que possamos ser conduzidos pela vossa graça. Pois a nossa vida, Senhor, não teria sentido sem a vossa presença, Senhor. E é para isso que nós estamos aqui, é por isso que nós lutamos em nossa vida, Senhor. Para que esteja sempre presente, sendo o centro dela, Senhor. Apesar de todas as nossas preocupações, toda a nossa correria do dia a dia, Senhor, queremos entregar a vós esses minutos, esses momentos que nos dedicamos a escutar das coisas do alto, Senhor, através da sua santa igreja. Por isso nós pedimos, Senhor, infundi em nós a vossa graça e manifestai em nós os vossos dons de sabedoria, de clareza, de discernimento, Senhor, a fim de que possamos, Senhor, resistir sempre, sempre, Senhor, porque os dias são difíceis e sempre serão difíceis. Como tu mesmo disse, ó Jesus, no mundo há vez de ter tribulação, mas coragem, eu venci o mundo e nós confiamos em vós, Senhor. Confiamos em ti, temos plena convicção, Senhor, que o teu chamado é verdadeiro, Senhor, que tu és real em nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família, Senhor. Por isso, estamos aqui, clamando este entendimento da tua vontade e da tua ação na nossa vida e no mundo, Senhor. Fazei-nos instrumentos da vossa graça, fazei-nos instrumentos do vosso amor, e que nós possamos, com a graça da presença da Virgem Maria, nossa mãe, querida mãe, participar desta família de Deus, plena, completa e perfeita, a qual nós somos chamados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a Venha a nós. nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confiou piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos retornar ao nosso estudo. Eu acredito que a gente poderia retornar de onde nós paramos mesmo, certo, gente? Ok, todos concordam? A Marisa, Rogério, ok? Tá bom? E nós paramos no parágrafo 231 do Catecismo, né? Uhum. Agora começa o parágrafo Duzentos e 2 trinta do e pai. dois. É, Isso, 232, né, Martin? isso, nós vamos começar agora no 232. Nós fomos até o 231, né? E agora nós começamos o parágrafo que fala do Pai especificamente. Tá bom? Vamos começar? Se alguém que quiser, por favor, ler, fazer a caridade de ler, eu agradeço. Quer aí, Rogério? Quer aí, Marisa? Eu vou começar. O Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes disso, eles respondem: creio, à tríplice pergunta que requer que confessem sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fides hominum
Christianorum in Trinitate consistit. A fé de todos os cristãos fundamenta-se na Trindade. Amém. Amém. Os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes destes três, pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Isso aqui é importante, né? A gente sempre está ciente de que Uhum. nós fomos batizados em nome de Deus. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós já conversamos sobre isso, né? É Isso. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nós não temos um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Então, nós somos batizados em nome de Deus, né? Pai, Filho e esse Espírito Santo. A Uhum. nossa ação, muitas vezes, e na nossa oração, nós podemos, né, estar falando por Jesus Cristo, né, pela ação do Espírito Santo, ó Pai amado, eu posso me dirigir, né, a uma pessoa, né, que aí eu estou me dirigindo a Deus de qualquer jeito. Mas assim, o batismo e os sacramentos eles são realizados na plenitude da Trindade, e porque a nossa fé é trinitária, é o que falou o parágrafo anterior, né? Uhum. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé, dos mistérios da fé. É a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação é a história das vias e meios do revelar-se do Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual reconcilia e une a si aqueles que se afastam do pecado. Como nós vimos nas partes anteriores, né, a revelação de Deus ela é progressiva, né? A pedagogia de Deus ele não fala tudo de uma vez. Então, ele foi se revelando aos poucos na história, né? Deus como Pai, né? Deus como Filho e Deus como Espírito Santo, que é Deus em dentro de nós, né? Agindo. Então, isso, ok. Neste parágrafo, se exporá brevemente de que modo é revelado o mistério da Santíssima Trindade, de que maneira a Igreja formulou a doutrina da fé sobre esse mistério, de que modo, mediante as missões divinas do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai realiza seu desígnio benevolente de criação, de redenção e de santificação. Esses símbolos, tem os símbolos romanos aí, né? Um, Esse dois é um, e dois, três, né? Seria a Santíssima Trindade, a doutrina da fé, acho que está relacionado aos terceiro, a capítulos. redenção, né? Ou não? É isso. A Santíssima realização Trindade. do signo benevolente de criação Aham, e de ok. santificação. Depois, É, Santíssima Não entendi. Trindade, doutrina da fé, eu não entendi o qual é a desígnio relação. da criação, desígnio benevolente da criação, Não, da santificação. da santificação, da redenção e de santificação. Tá. Ok. Os padres da igreja distinguem entre a teologia e a oikonomia, designando com o primeiro termo o mistério da vida íntima de Deus, Trindade, e com o segundo todas as obras de Deus, por meio das quais ele se revela e comunica a sua vida. Filho é errado. Por quê? Meio Que é das quais? Deus Trindade. Não Deus, tem. ah, é.
da vida íntima do Deus Trindade, Isso. e com o segundo, todas as obras de Deus por meio das quais ele se revela e comunica a sua fé. É mediante a oikonomia que nos é revelada a teologia, mas, inversamente, é a teologia que ilumina toda a oikonomia. As obras de Deus revelam quem ele é em si mesmo, e, inversamente, o mistério de seu ser íntimo ilumina a compreensão de todas as suas obras. Acontece o mesmo, de modo similar, entre as pessoas humanas. A pessoa mostra-se em seu agir. Quanto melhor conhecemos uma pessoa, tanto melhor compreenderemos seu agir. Meio Ok. estranho. Que tá estranho. Não, para mim, É, pensar um pouco. A teologia, né, designa primeiro o mistério da vida íntima de Deus e depois o que ele fez, é, o, as obras de é, Deus. o economia, eu estou procurando aqui, mas deve ser a economia, né? A relação dos homens, né? Eu não encontrei uma Uhum. resposta direta disso. A teologia é sobre a vida dele e a economia é sobre as obras dele, né? Então, vamos seguir por aí. Sim, sim, A Trindade é um mistério de fé em sentido estrito, um do mistérios escondidos, um dos, deve ser dos, né? Um dos mistérios escondidos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Sem dúvida, Deus deixou vestígios de seu ser trinitário em sua obra de criação e em sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Entretanto, a intimidade do seu ser como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível à pura razão e até mesmo à fé de Israel, antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. É uma pergunta, é verdade, né? Até no Velho Testamento se falava somente de Deus. É isso sim, mesmo? Então, é isso mesmo. a alusão o surgimento do Pai, Filho, de Espírito Santo. Cristo e o Espírito Santo, ele veio com o nascimento de Jesus. Com a revelação de Cristo, né? Exato. Não, mas se não me engano, João Batista já falava do Espírito Santo. Já ele falava, por quê? O Espírito Santo sempre ele existiu agindo pelos profetas, né? Aham. O profeta mesmo, ele agia pelo Espírito do Senhor. Eles tinham essa noção plena, né? Quando eles falavam em oráculo do Senhor, e aí profetizavam alguma coisa, eles estavam cientes que naquele momento houve uma ação do Espírito de Deus nas pessoas. Mas esse Espírito era dado sob medida. Antes do Antigo Testamento, né? Antes do, aliás, no Antigo Testamento, o Espírito ele já agia, né? Desde Gênesis 1, né? Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então, o Espírito é aquele que realiza todas as coisas, que faz, que obedece a palavra de Deus. Ele é a palavra, mas ele que realiza. Então, a consciência do Espírito, ela sempre existiu, porém não da forma. E aí que entra essa palavra aqui, né? Oikonomia, né? Oikonomia, ela está relacionado a uma economia, uma relação das coisas de Deus mesmo, né? Então, a economia na tradição da igreja, né? Esse termo ele foi adaptado para descrever a maneira como
Deus organiza e administra o plano da salvação na humanidade. Ou seja, além disso, né, isso está relacionado à organização da casa de Deus, da família de Deus. Então, Deus revela que existe uma família, existe Deus não é sozinho, ele está se relacionando, Deus é relacionamento. Tudo isso é a euconomia, né? Que é a economia de Deus, mas não é ainda uma economia sacramental, é uma economia da salvação, né? Esse termo que foi citado. É oito. Economia. Oiko. Oikonomia. Oikonomia, né? É até É. complicado de falar. É uma palavra grega. Isso, é uma palavra grega. Ok, a revelação de Gustavo, Deus. Fala, 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 Marisa. Marisa. Fala a sua partilha. desculpa, não, um pouco do que você falou do Espírito Santo já estar presente no Antigo Testamento, desde a criação, lá no Gênesis, desde todo o início. Então, era realmente, a gente tem que realmente raciocinar desse modo de que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele era mesmo caminhando junto com Deus na criação do mundo, na criação do universo. E o Espírito Santo do Novo Testamento, quando ele vem e vem com o batismo de Jesus no Rio Jordão, pelo São João Batista, e vem o Espírito Santo, então esse Espírito Santo ele já tem uma outra vertente, ele é redentor, já é da redenção, porque Jesus está ali, vivo, presente, sendo batizado, e vai começar a vida pública dele, cheio do Espírito Santo de Deus, para nos redimir dos nossos pecados. Dali para frente é é isso mesmo, o meu raciocínio? Exato. É apenas uma outra forma de manifestação do Espírito Santo. Que não Ele tinha essa santificação no Antigo Testamento. que não tinha, Essa porque era redenção impossível. não tinha no Antigo Testamento. Ninguém podia Nem ter a tinha, plenitude eu do acho. Espírito Santo por causa que não tinha a pureza interior dada por Cristo pelo batismo para que apagasse o pecado original e Deus pudesse habitar de maneira plena no coração do homem. Fala, Jair. Eu vejo assim aí na pergunta da Marisa, de uma maneira mais simples, apenas a continuação do plano de Deus. Sim. O Jair deu uma travadinha, né? É. Mas eu Acho Mas é entendi isso mesmo, é isso mesmo. essa Há uma, há divisão. uma maneira simplicista, eu acho que vocês já ouviram, né? Que é assim, que diz assim, o Antigo Testamento é a época da ação do Pai, né? É onde o Pai agia, o Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso, o Não Deus é, corajoso. Depois não é veio mais que isso. Jesus. Como? Não é mais do que isso, porque no Antigo Testamento a gente não separa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É mais como Não, Santíssima Trindade, não é? Então, não não tinha separa. isso no Antigo Testamento. Não separa, mas assim, depois da revelação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Mas fica um pouco claro que Deus era o chefe da família e ele cuidou no Antigo Testamento. Chegou a época da revelação, foi a época da manifestação do Filho, que foi a época que Jesus andava sobre a terra para realizar a nossa redenção. E depois da subida, nós entramos na era do Espírito Santo, né? Que é a ação do Espírito Santo que guia a igreja e a todos nós. o que eu entendo é que no Velho Testamento a gente tem Deus, o Trino, como se fosse um. Na verdade, não é que era um, eram os três juntos, mas não se fazia distinção. Era isso. E Jesus Cristo, quando veio, Jesus Cristo veio para justamente revelar, mostrar a salvação e tudo mais. Jesus Cristo mostrou a Santíssima Trindade como sendo Sim, Filho
E quando ele parte, ele fala: agora vem o Espírito Santo como Redentor, que vem após mim, porque eu tenho que voltar ao Pai, né? Aí sim a gente faz a separação de Deus do Velho Testamento da Isso, Santíssima Trindade. exato. Ela só surgiu a partir do conhecimento do Filho e do Espírito Santo como pessoas de Deus, né? E você tocou no ponto. Não é que ele não existia antes, é que ele foi revelado assim através de Jesus Cristo, ou durante a Isso, fase de Jesus Cristo é aqui. isso aí. Sim, sim, exatamente. Então, Antigo Testamento, Deus se comunicava ao homem através, vamos dizer, aspas, da Espírito figura Santo. do Pai. Revelação, Deus se comunicou ao homem através da figura do Filho. Nova e eterna aliança. Deus se comunica ao homem através do Espírito Santo, né? Que é o que nós Que vivemos hoje. revela o Pai e que revela o Filho. É tudo junto, né? É. E é o que A nós gente está. vivemos hoje. Exato, exato, exato. Mas é assim, ó, na verdade, eu acho que a gente quer entender isso num entendimento humano, que É. não tem esse Sim, entendimento. sim, Porque assim, se a gente for falar, o plano de Deus, desde lá, é de salvação para nós, porque Deus, ele é, eu sou. Então não existe esse tempo do velho, do novo e do futuro, ele é. Então, assim, a Trindade sempre foi, só nós não sabíamos. O Espírito exatamente. Santo não vem em Jesus lá no batismo dele. O Espírito Santo fez Jesus na Maria. Então, tipo assim, o Exato. Espírito É, Santo já sempre existiu. E exatamente. então, assim, para mim, não, o que eu sinto é que nós estamos querendo ter um entendimento para ficar mais claro, né, da maneira que a gente pensa, porque é muito difícil pensar um Sim, Deus, três pessoas, mas a sim, vida inteira. Então, assim, quem habita em nós é a Trindade, não é só o Espírito Santo, entendeu? Porque, sim. lembra, ainda ontem eu assisti, é, o Pai te ama e eu e ele viemos fazer morada em você, né? Então, eu acho assim, tem toda essa dificuldade para a gente querer ter um entendimento claro, mas nós não vamos conseguir ter, porque Deus, a vida Sim, inteira é Trindade, e a exato. Bíblia inteira, apesar da gente não entender, que eu não entendo Deus Pai em muitas coisas, É mistério, né, Vânia? é, é um plano de salvação para nós, entendeu? Sim, A vida E inteira, se né? Porque você Não, olhar, Jesus, ele queria criar uma Jesus ele já criação temporal. existia lá com o Pai. exatamente. Ele já tinha tudo isso, só que teve no nosso tempo, no tempo do homem que teve o tempo de Deus se revelar, mas ele sempre foi, ele sempre existiu, Exatamente. né? eu acho que o Agora, ó, ponto-chave teu, Vânia, que Buscar um você entendimento tocou aí dentro, que é o temporal. mais importante, está justamente no que o Rogério leu no capítulo, no parágrafo 237. A Trindade é um mistério de fé, em sentido escrito, um dos mistérios escondidos em Deus que não pode ser conhecido se não forem revelados do alto. É exatamente o que exato, você tocou. Nós, na exato, nossa pequenez, nós não temos a capacidade de entender a Santíssima Trindade do jeito que ela realmente é, porque nós somos pequenos e ela é revelada para nós através do alto, vem do alto. exatamente. Isso Na realidade, nós não estamos falando de Deus. Nós estamos falando da revelação de Deus. é, É revelação, né? Antes, no Antigo Testamento, não existia o Pai no conceito de revelação. Quem isso. revelou o Pai foi Jesus, né? Meu Pai, né? Meu Pai, né? Então, esse sentido de revelação é que foi gradativo, né? A gente E que está veio querendo já ir para plenamente. frente, na frente do SIC. Vai vir tudo isso agora. A Vamos lá, então. revelação de Deus como Trindade. Exatamente, exatamente. Aí vai vir agora tudo isso. E sem antes de ler e se olhar lá para frente, tá o Pai e o Filho revelados pelo Espírito, mas a gente vai chegar lá antes do 243. O Pai revelado pelo Filho, aquilo que a gente já estava falando. Sim, A invocação de Deus como Pai, né, a Vânia disse,
é conhecida em muitas religiões. A divindade é muitas vezes considerada pai dos deuses e dos homens. Em Israel, Deus é chamado de pai enquanto criador do mundo. Deus é pai, Sim, mas ainda, em razão da aliança e do dom da leitura da lei a Israel, seu filho primogênito. Peraí, deixa eu ler de novo que eu li chato. sim, Em pode começar. Israel, Deus é chamado de pai enquanto criador do mundo. Deus é pai, mas ainda, em razão da aliança e do dom da lei a Ai, Israel, Da lei seu Israel. filho primogênito. Israel é o filho primogênito. Uhum. É também o chamado de pai, é também chamado de pai do rei de Israel. Muito particularmente, ele é o pai dos pobres, do órfão e da viúva, que estão sob sua proteção de amor. Ao designar a Deus com o nome de pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos. Deus é a origem primeira de tudo e autoridade transcendente, e ao mesmo tempo é bondade e solicitude de amor para todos os seus filhos. Essa ternura paterna de Deus pode também ser expressa pela imagem da maternidade, que indica mais a imanência de Deus, a intimidade entre Deus e a criatura. A linguagem da fé inspira-se, assim, na experiência humana dos pais, genitores, que de certo modo são os primeiros representantes de Deus para o homem. Entretanto, esta experiência humana ensina também que os pais humanos são falíveis e que podem desfigurar o rosto da paternidade e da maternidade. Convém, então, lembrar que Deus transcende a distinção humana do sexo. Ele não é nem homem nem mulher, é Deus. Transcende também a paternidade e a maternidade humanas. Embora tendo como origem e modelo, ninguém é pai como Deus o é. Ele é o Pai eterno, é o Pai de todos, né? Como a Vânia disse, há uma necessidade nossa humana de explicar humanamente as coisas, né? Então, mas ele não é pai como nós. Eu me lembro, eu participei muito tempo do Ministério de Cura Interior, né? Que é um momento de oração para a cura das dores das pessoas, né? Havia toda a semana, né, na comunidade, a oração de cura interior. E nessa cura, nós aprendemos que as pessoas que têm dificuldade com o pai família mesmo, né, acabam tendo uma certa rejeição de Deus, sabe? De Deus na figura de pai, porque reflete, né, as suas rejeições humanas para uma relação divina que não tem nada a ver, que é perfeita, né? Então, toda essa influência dos nossos entendimentos, elas interferem nesse método da revelação de Deus na nossa vida, né? Então, não é só ser inteligente e ouvir a palavra, né? Existem muitos fatores que vão interferir para que essa revelação ela seja entendida na nossa vida, mas a nossa humanidade ela é complicada, né? Ela é sempre complicada, ela precisa ser curada, né? Precisa ser curada em todos os aspectos. 240, é isso? Marisa, você não quer ler um pouquinho? Marisa, lê um pouquinho para a gente. Posso ler? Tá bom. 240. Jesus revelou que Deus é Pai, num sentido inaudito. Não é somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação a seu Filho único, que só é eternamente Filho em relação ao seu Pai, a seu Pai.
Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. É Mateus, né? Mateus 11. Por isso, os apóstolos confessam Jesus como o Verbo, que no princípio estava junto de Deus e que era Deus. Como a imagem de Deus invisível, como o resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Na continuidade deles, seguindo a tradição apostólica, a Igreja, no ano de 325, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, confessou que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, um só Deus com ele. O segundo concílio ecumênico, reunido em Constantinopla em 381, conservou essa expressão em sua formulação do Credo de Nicéia e confessou: o Filho único de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Que é o que a gente reza, né, no credo. Amém, Nesse amém. credo aqui é. Então, ó, olha o que fala lá do início. Jesus veio revelar, Jesus vai revelar o Pai num sentido que nunca tinha sido dito, né? Que nunca tinha sido falado, né? Num sentido inaudito, né? E ao mesmo tempo é um sentido pleno, né? Ele é um Deus pleno, eterno. Então, essa revelação ela veio gradativa, né? E nós entendermos ela, confessarmos ela, é fundamental para que a gente faça parte dessa família, né? Então, essa confissão dos apóstolos sobre essa característica de Deus Pai, entendermos essa família da Trindade é fundamental para que nós entendamos a nossa profissão de fé, né? Como ela é descrita desde a época dos apóstolos, né? O Pai. 2,4. Oi, alguém quer falar? Não. O Pai. 2,4,3. Isso, o Pai e o Filho revelados pelo Espírito. Antes de sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de outro Paráclito, defensor, o Espírito Santo. Ele, atuante desde a criação, que falou pelos profetas, está agora junto dos discípulos e presente neles, para ensiná-los e conduzi-los à verdade plena. Assim, o Espírito Santo é revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. A origem eterna do Espírito revela-se em sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à Igreja, tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pelo Filho, em pessoa, depois de seu retorno para junto do Pai. O envio da pessoa do Espírito após a glorificação de Jesus revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Legal, né? Legal, né? É todo mundo corroborando para que a gente seja salvo, né? É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo agindo de uma maneira plena. Então, não depende mais só da nossa razão, né? Do nosso entendimento, mas também, principalmente, da graça de Deus na nossa vida para que nós sejamos divinizados pelo Espírito Santo. A fé apostólica no tocante ao Espírito foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico em 381, em Constantinopla. Cremos no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida. Ele procede do Pai. Com isso, a Igreja reconhece o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade. A origem eterna do Espírito Santo não deixa, porém,
de estar vinculada à do Filho. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, uno e igual ao Pai. Contudo, não se diz que ele é somente o Espírito do Pai, mas, ao mesmo tempo, o Espírito do Pai e do Filho. O credo da Igreja do Concílio de Constantinopla confessa: com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. Então está bem explicadinho, né? O catecismo bem claro, né? vai bem assim, É detalhando bem mesmo, didático, né? linha Ele por é linha, didático já. para a gente conseguir entender melhor, né? Aham. A tradição latina do credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho, filioque. O Concílio de Florença, em 1438, explicita: o Espírito Santo tem sua essência e seu ser subsistente ao mesmo Existente. tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de ambos, como de um só princípio, e por uma única expiração. Uma vez que tudo o que é do Pai, o Pai mesmo o deu a seu Filho único. Ao gerá-lo, excetuado em seu ser de Pai. Isso aqui ficou confuso. Deixa eu ler de novo. Peraí. O Sim. Espírito Santo tem sua essência e seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de ambos como de um só princípio e por uma única expiração. Uma vez que tudo o que é do Pai, o Pai mesmo o deu a seu Filho único. Ao gerá-lo, excetuado em seu ser de Pai, essa própria procedência do Espírito Santo. A partir do Filho, ele a tem eternamente de seu Pai, que o gerou eternamente. Eu me confundi. Na verdade, Não, ele quis deixar claro que talvez que todo o poder vem do Pai, né? o Pai Então, mesmo deu a Deus seu Filho Pai único, Todo-Poderoso, gerá-lo, né? Todo o excetuado o poder vem do seu Pai, mas ao mesmo ser de tempo, Pai. o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Você deu seu Mas Filho. isso não significa que, na verdade, tudo vem do Pai, né? Mas por Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Então, quando há uma há uma há um conceito herético é, que é uma heresia que muitas doutrinas que nós conhecemos têm de não encarar o Espírito Santo como uma pessoa da Santíssima Trindade. Então, eles, baseado nessa palavra, eles dizem, se não me engano, bom, eu não vou arriscar aqui falar qual que é para não falar bobagem, tá bom? Mas assim, eles dizem que o, é, o Espírito Santo é a força que vem do Pai e do Filho, como se ele tivesse surgido, né, na época da redenção. Isso não é verdade. Ele sempre existiu. Mas quando ele diz que o Pai e o Filho envia esse Espírito Santo, é que o Pai queria derramar o Espírito Santo, sempre quis, sobre toda a criatura, de uma maneira plena, mas não havia condições. E Jesus abriu essas condições para que o Espírito pudesse ser derramado sobre nós. Então, o Espírito procede do Pai e do Filho, né? Se não fosse Jesus Cristo, nós não poderíamos, né? A última oração de Jesus, a última oração antes dele ser crucificado, né? Jesus pede ao Pai pelos discípulos, pede pelos seus. E Jesus diz assim: Pai, dei-lhes a glória que me destes, né? Então, ele está afirmando que ele está enchendo os discípulos da glória de Deus, que é a graça de Deus que vem pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus vem e ele realiza a sua obra, ele realiza a obra da redenção e sem a graça de Deus
vinda do Espírito Santo, sem a obra da santificação, nós não seríamos salvos, né? Ele nos daria um perdão e no dia seguinte a gente já estava fazendo tudo as burradas de novo, como nós fazemos sempre, né? Mas de uma maneira que não teria como surgir o arrependimento em nós. Então, quando Deus Pai, ele envia o Espírito Santo, é através de Jesus Cristo. É pela obra da redenção que o seu Filho realizou pela sua vontade. Sempre a gente remete ao Pai, né? No final, todo o poder, tudo vem de Deus Pai, que é a figura daquele que tem todo o poder, né? Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é o que eu entendo. Se vocês quiserem enriquecer essa partilha, por favor. Se a gente continuar lendo, eles vão explicar exatamente o que você está falando também. Ah, maravilha. Martin, quer ler agora, Martin? Chama o Zé, ele queria falar alguma coisa. Só Tá. comentando o que o Oswaldo falou, se tudo é do Pai, né? Tem aquela canção, toda honra e toda glória, ele é Tudo é vitória. do Pai, toda a honra e toda a Então, glória. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, foi através dele que veio o Espírito Santo, que combinou toda a sabedoria imposta por Deus Pai, na hora certa, no tempo certo, e ponto. Para os primeiros escolhidos, para depois deles vir aos poucos, né? Então, realmente é o caminho. Através de Jesus foi o caminho, a verdade e a vida até hoje. A gente analisar, é a ponte. Exatamente. Há uma progressão. Abertura, coração para coração, é muito interessante. Quer dizer, tá tudo aquilo, mas a gente não pensa dessa forma. A gente pensa de outras, de repente demora para a gente chegar. Porque a linguagem ela é muito complexa, ela é muito densa, né? A resposta já está dentro da própria palavra, da própria oração. É interessante, né? Alguém mais? Eu só fico pensando, quando a gente sair dessa vida e for para sair da vida humana e for realmente começar a viver a vida eterna, espero junto com Deus, a gente começar a entender e ser revelado para nós o que significa tempo, o que significa a Santíssima Trindade. A Vânia tocou num ponto desse aí dentro mesmo, de tão pequeno que a gente é em conhecimento, mas quando isso for colocado na nossa frente e a gente entender que a nossa pequenez fala do tempo lá atrás de Deus, depois Jesus Cristo e depois o Espírito Santo, mas na verdade isso tudo acontece não tem tempo. É tudo. Não tem tempo. Exato. Quando a gente olhar isso e a gente começar a participar disso, aí a ficha cai. Aí fala assim, não. Né? Então, mas essa vai ser a consciência plena que vai ser dada por Deus, né? Todo conhecimento, né? Se estar em Deus nos dará todo o entendimento, né? A única coisa que eu sempre fico com, não é receio, mas eu sempre penso com isso aqui dentro. Quando a gente fala do pecado original, que a gente fala justamente do homem querer ser Deus, né? E querer ter o conhecimento e o poder de decisão que vem com o conhecimento, quer dizer, de poder viver como Deus, né? E a gente estudando e tentando fazer a compreensão de coisas que ainda não foram totalmente reveladas, né? Tá certo que elas vêm sendo reveladas aos poucos por Deus através do Espírito Santo hoje, né? Às vezes eu olho e fico pensando comigo, será que a gente não continua reincidindo em cima do pecado original, tentando falar, eu quero entender Deus. E aí eu paro para mim mesmo e penso assim, quem sou eu para querer entender Deus? Eu devo fazer a vontade dele e ficar na minha bem quietinho, né? Ficar na minha bem quietinho aqui dentro e fazer a vontade dele. Esse negócio de eu ser prepotente, querer entender tal coisa assim dentro, é isso que Deus quer que eu faça? Eu só acredito que porque se ele nos revela
através de, por exemplo, da Santa Bíblia, através do SIC, dos concílios, significa que através do Espírito Santo ele devagarzinho está falando assim, agora eu vou te explicar o que é isso, né? Sim, Mas sim. às vezes eu fico assim, será que nós não estamos atravessando, entrando na intimidade de Deus, eh, sem ser convidado? Aí eu lembro, não, ele Exato. convidou a gente, ele convida a gente através do Espírito Santo, né? O que você falou é muito importante, porque existe um risco, né, de nós cairmos na soberba, né, de Isso, queremos saber mais do que na realidade nos é revelado, né? eu sei. É, eu estou preparando uma colocaçãozinha para falar sobre servo, né? Ser servo do Senhor, né? E na realidade o servo do Senhor, ele só precisa obedecer. Ele não precisa nem saber para que está sendo, por que eu estou fazendo isso. Então, por que Deus mandou eu fazer isso, né? Eu preciso ter plena consciência do, não, eu só faço se eu entender tudo. Isso daí é orgulho, né? Não é isso? Né? Eu só faço. Não, se eu não entendo, eu não faço. Né? Você é orgulhoso, né? Ou seja, quem manda na sua vida é só você, né? Então você não é um servo de Deus, né? Você é apenas uma pessoa que quer ser sócio de Deus, né? O sócio sabe tudo que o outro sócio faz, não é isso, né? O sócio sabe tudo do que o outro sócio faz. Então, duas pessoas são sócias numa empresa, né? Se uma vai fazer, vamos fazer isso, aí o outro pergunta, por quê? Aí um explica para o outro, pá. Então, eles são iguais, né? Iguais, né? Sócios. No caso do servo, não, né? Então, se o patrão chega e fala, faça isso, por que o que o senhor está pedindo para me fazer isso? Aí não existe muito. Então, isso que você falou, o Martin, é perfeito, né? Nós temos que tomar cuidado para não incorrer no risco da arrogância, né? Da prepotência e da soberba, né? E queremos ser sócios de Deus, né? E queremos Não, ser iguais a Deus, né? Porque mais nós nunca vamos ser, certo? Até o anjo caído sabe que ele nunca seria mais que Deus, mas ele quis ser igual a Deus, né? Isso já foi suficiente para toda a sua ruína, né? não. Martin, continua para gente, o 247. Tá, vamos tentar. A afirmação do filioque não figurava no símbolo professado em 381 em Constantinopla. No entanto, com base em uma antiga tradição latina e alexandrina, o Papa São Leão já o havia confessado dogmaticamente em 447, antes que Roma conhecesse e recebesse em 451 no Concílio de Calcedônia. O símbolo de 381. O uso dessa fórmula no credo foi sendo admitido pouco a pouco na liturgia latina, entre os séculos oitavo e XI. Todavia, a introdução pela liturgia latina do filioque no símbolo niceno-constantinopolitano constitui ainda hoje um ponto de discórdia em relação às igrejas ortodoxas. Olha lá. Lembrando, filioque é aquilo que diz, procede do pai e do filho, né? É o filioque, tá ok? Então, Ok. tudo isso tá falando desse entendimento. Procede do pai e do filho, que existe uma discordância, inclusive, nas igrejas ortodoxas, né? A tradição oriental põe em relevo, antes de tudo, a origem primeira do Pai em relação ao Espírito. Ao confessar que o Espírito procede do Pai, em João 15, 26, ela afirma que o Espírito procede do Pai pelo Filho. A tradição ocidental põe em relevo, primeiro, a comunhão consubstancial entre o Pai e o Filho, afirmando que o Espírito procede do Pai e do Filho, filioque.
Ela o afirma de forma legítima e racional, pois a ordem eterna das pessoas divinas, em uma comunhão consubstancial, implica não só que o Pai seja a origem primeira do Espírito, enquanto princípio sem princípio, mas também enquanto Pai do Filho único, que seja com ele o único princípio do qual procede o Espírito Santo. Essa legítima complementaridade, se não for radicalizada, não afeta a identidade da fé na realidade do mesmo mistério confessado. Vou falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, eu tô lendo isso aqui, tô me lembrando da minha época lá na quarta série do primário que eu tinha que ler texto e interpretar e que o miolo dava até pulo para cima, sabe? Tem hora que eu leio aqui dentro, assim, meu lado de engenheiro não funciona com isso. Eu falei, cadê a Eu- fórmula? é, Porque não tá nós, difícil de nós entender. somos dos números, certo, Martin? Falei, cadê a fórmula? Esse texto daqui não tá fácil, né? Eu sei, tá difícil aqui, viu? Para dizer a verdade, viu? Não, tá, mas ele basicamente ele quis dizer que, na realidade, o Espírito procede do Pai e do Filho, né? Do Hum? Pai e do Filho. Porém, tem as igrejas ortodoxas mais tradicionais, elas insistem, não, mas tudo vem do Pai, né? Porque o poder é do Pai. Existe uma hierarquia, certo? Dentro da Santíssima Trindade, né? Deus Pai, primeiro, Deus Filho, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, né? Então, de quem é todo o poder? É Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Jesus tem todo o poder? Tem. Tem. Por quê? Ele mesmo Foi diz, feito né? por ele. Meu Pai me concedeu todo o poder e autoridade. Ou seja, hierarquicamente existe uma autoridade que foi dada pelo Pai, né? Então, é somente uma questão de entender que existe uma hierarquia, né? Existe uma obediência. Então, quando nós atribuímos o poder, ele todos vem de Deus Pai, né? Mas também foi dado por Deus Pai a Jesus, Deus Filho, o poder de fazer todas as coisas, o poder sobre todas as coisas, né? E quando Jesus e o Pai enviam o Espírito Santo, deu todo o poder do Espírito para o Espírito Santo agir e transformar e refazer todas as coisas. Então, existe uma comunhão de poder, de autoridade, de nome, mesmo dentro de uma hierarquia, né? Por quê? Porque ninguém está ali para salvar a sua pele. É o que fala em João 16, né? O pai dá testemunho do filho, o filho dá testemunho do pai, e um dá testemunho do outro, né? Ninguém está querendo. A unidade é o principal. A unidade trinitária é a principal característica da Trindade. Então, isso para nós é apenas para conhecimento, porque para a gente não vai mudar nada, mas a gente apenas tem que entender, né, que existem pessoas, existe um relacionamento entre elas, e esse relacionamento é de respeito, amor e autoridade, que se movimento. Não sei se ficou claro o que eu falei ou compliquei mais ainda as coisas. Para mim é claro que o que a gente tem que entender é que Deus é Deus único em três pessoas. É como se fosse Deus único, não é que seja, é como se fosse Deus em três diferentes tempos, tá? Porque é o jeito que a gente entende, né? Mas é por isso que eles têm o mesmo poder, porque não são eles, é ele, é Deus. Isso. E dessa reflexão, olha que legal, dá para entender a indivisibilidade. Não dá para separar uma. Porque aí dá para a gente começar a vislumbrar o mistério da unidade trinitária, né? Por que só um Deus?
porque é inseparável, é indivisível, né? Eu não consigo só Jesus, só isso. Não dá, não dá, não dá, né? Oswaldo, eu acho que Santo Agostinho ia ficar tão feliz de ler isso aqui. Eu acho que ele que inspirou tudo isso aqui, viu, Marisa? Acho que Santo Agostinho ia ficar muito feliz, né? Dá uma claridade assim nos questionamentos dele da Santíssima Trindade. Ele ia falar, Exato. tá aí. É, tá aí, é só Mas aí, ler ó, aqui. ele tá aqui, ó, ele tá aqui, ó. Mas eu toda vez quando eu faço as minhas orações de manhã cedo lá dentro, eu sempre falo, eu oro e rezo o Salmo 91 e 92, e nas diferentes versões de Bíblia eu uso diferentes palavras, e quando eu uso aqui, eu uso a Bíblia de Jerusalém, que está mais próximo do original, né? E é interessante que Do eu vi grego, um né? comentário justamente do início, né, que ele fala, aquele que habita a proteção do Altíssimo, pernoita à sombra de Shaddai, né? E fica à sombra de Yahvé. Aí você já vê três nomes, e quando você olha e volta, você vê direitinho o que faz a imagem do Criador, do sopro de vida, e você vê Deus lá dentro como um com três nomes, com três Sim, funções. Então, a gente sim. volta, por exemplo, ao que o Rogério falou lá no começo. Fala assim, no Velho Testamento, a humanidade não via Deus em três pessoas, né? Mas em três pessoas, via Deus, né? Sim, só que a gente via ele atuando em três pessoas. O próprio Salmo 90, 91 mostra as três pessoas ao mesmo tempo, logo no início da oração. Altíssimo, Ex- de Shaddai e Yahvé. Ele mostra as Exato, três ali exato, dentro. exato. É interessante. Shaddai no hebreu, né? Eu, Shaddai, né? É É. o Todo-Poderoso. Uhum. A tradução é o Todo-Poderoso, ou seja, está falando do poder, né? E Yahvé é o que dá a vida, né? É um nome É o impronunciável, né? sopro, né? É um nome que é impronunciável pela E o nossa. Yahvé provavelmente é justamente o que está aí próximo ao que a gente chama de Espírito Santo, porque é o que dá o sopro, é a vida, é o que vem da vida, É um pensamento legal esse daí, né? o Mamate. Yeah. Vamos continuar? Sim, Agora, a três. Santíssima Trindade, não é isso? Isso. A Santíssima Trindade na doutrina da fé. A formação do dogma trinitário. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve, desde as origens, na raiz da fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo. Ela encontra sua expressão na regra de fé batismal, formulada na pregação, na catequese e na oração da Igreja. Tais, for- tais, form- Tais formações já se encontram nos escritos apostólicos, como na seguinte saudação, retomada na liturgia eucarística: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Coríntios 13, 13. Legal, né? Legal. Coríntios A 13, 13. graça de Jesus, aquele que foi dado para que nós recebêssemos gratuitamente sem merecer, certo? Né? Através do O, amor de Deus. o amor de Deus, que seria Pai, né? Uhum. E a comunhão do Espírito Santo é aquele que gera e nos liga a Deus, e nos liga entre nós aqui. É muito legal essa formulação, né? Ela é didática e ela exprime um sentido importante, né? De cada pessoa, né? Da ação de cada pessoa no plano da salvação. No decurso dos primeiros séculos, a Igreja procurou formular mais explicitamente sua fé trinitária, como para aprofundar sua própria compreensão da fé, para defendê-la de erros que a estavam deformando.
Isso foi obra dos concílios antigos, ajudados pelo trabalho teológico dos padres da Igreja e apoiados pelo senso da fé do povo cristão. Eu queria fazer uma reflexão com vocês, né? Imagina no começo da igreja, onde não tinha nada escrito, né? E um monte de gente achando tudo, né? Imagina o achismo que devia ter. Pelo amor de Deus, né? Só um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só nós sete aqui no achismo nosso já dava para destruir a igreja inteira, né? Mesmo na mesma fé, com a mesma crença. Então, essa formulação que nós temos hoje nos garante um balizamento, né, das nossas conclusões de uma maneira maravilhosa, né? E isso aqui foi forjado na igreja, né, ao preço do sangue e do sacrifício dos padres, mártires e todos aqueles que se dedicaram a isso. Eles confirmavam as suas crenças pelo sangue, dando a vida, né? É diferente né, de nós que é apenas para eu acho que a conclusão é essa. Não, eles mostravam as certezas da fé. Então, gente, a riqueza da igreja ela é maravilhosa, ela é um celeiro, né, de todo o depósito da fé. Desprezar isso em função de que, eu acho, além de ser extremamente arrogante, é uma burrice muito grande, né? Porque, pô, tudo isso aqui está comprovado em 2000 anos, história. Certo, Jair? Jair, você está nos ouvindo, Jair? Eu acho que você está com um probleminha de conexão. Está ouvindo bem? Maravilha, então. Uhum. Deixa eu ver onde é que nós estamos. Aqui. No 251. Para a formulação do dogma da Trindade, a Igreja teve de desenvolver uma terminologia própria, recorrendo à noção de origem filosófica, substância, pessoa ou hipótese, relação, etc. Ao fazer isso, não submeteu a fé a uma sabedoria humana, mas imprimiu sentido novo, inaudito a esses termos, chamados a significar, e a partir daí também um mistério inefável, que supera infinitamente tudo o que nós podemos compreender dentro do limite humano. Yeah? Olha que Aqui legal. vale um comentário. É exato como eu falei do tempo e tudo mais. É tão maior do que nós que a gente não tem nem como descrever. E foi preciso criar palavras, criar sentido para começar com senso comum, mostrando as qualidades, que significava a palavra criada. Sim. Eles tiveram que buscar um instrumento novo, que, no caso, encontraram dentro da filosofia grega, né? Tá, ok? Essa o sentido de substância, pessoa, isso está ligado à filosofia clássica grega, né? E quando essa filosofia clássica se uniu à teologia, ela deu uma ordem, uma clareza que pôde se defender a verdade e deixar de lado os achismos, né? Isso foi fundamental. Porque sem isso, né, os achismos eles iriam a falta da busca da verdade e de uma metodologia clara, ela iria impossibilitar que nós tivéssemos esses documentos que nós temos aqui hoje. Então, o próprio Espírito Santo, né, já agiu nesse sentido, né, de que houvesse uma organização do raciocínio, terminologias próprias, para que pudesse ser explicado o que é verdade e o que não é verdade, né? O que é um fato e o que não é.
coisa que seria impossível, né, a nós se não houvesse a ação do Espírito Santo. É 252 agora, né? Isso. A igreja utiliza o termo substância, às vezes também traduzido por essência ou por natureza, para designar o ser divino em sua unidade. O termo pessoa ou hipótese, Hipostase, hipóstase. hipóstase, eu falei assim, esse hipótese está meio estranho. Hipostase, para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sua distinção real entre si. O termo relação, para designar o fato de a distinção entre eles residir na referência de uns aos outros. Isso. Então, aqui essência e natureza. Aqui surgiu o discernimento que veio da filosofia clássica sobre a divindade e humanidade de Cristo, né? Então, divindade e humanidade, né? Pessoa é diferente de ser, né? Ser, Deus, né? Então, essas diferenças, elas começaram a surgir através da necessidade e da ação do Espírito Santo, que foi introduzindo esses termos dentro da igreja para que houvesse comunicação. Agora, ó, hoje em dia, no meio que nós vivemos hoje, no mundo hoje, existe uma luta há uma batalha que existe na sociedade e no mundo, que é a luta da semântica. Vocês já ouviram falar isso, né? Semântica é o sentido das palavras, tá? Então, a semântica é aquilo que dá sentido quando eu falo branco. Eu sei o que é branco, né? Quando eu falo verdade, quando eu falo, ou seja, tem um sentido único, né? A luta da semântica hoje é que existe uma linha que quer destruir o sentido das palavras, né? Tirar o sentido correto de cada uma das palavras. Ou seja, eu posso escolher o significado da palavra que eu quero. Entende? Isso daí já é a luta da semântica. Por quê? Se você destrói a semântica, você destrói qualquer comunicação, né? E o conhecimento. Fica impossível se comunicar e transmitir conhecimento com bases em cima de terminologias definidas. Então, eu desqualificando as terminologias, o sentido, eu não consigo comunicar aquilo que eu quero, né? Há um livro que é o 1984, vocês já leram? De George Orwell, já, né? Então, lembra da nova língua, né? Então, eles queriam implantar uma nova linguagem, né? Um novo vocabulário que fosse mais simples, né? E extrair coisas que não eram importantes. Ou seja, o objetivo era limitar a transmissão das ideias, né? Eu limitando o entendimento das terminologias, eu limito a transmissão das ideias. Eu não vou conseguir transmitir uma coisa para a Marisa, né, se ela não souber o significado de uma palavra. E a Marisa não vai conseguir conversar comigo, explicar alguma coisa, se os termos que ela usa eu não entendo ou entendo de outra forma diferente, né? Então, a igreja ela foi criando terminologias necessárias para que nós compreendêssemos. E, aos poucos, essa terminologia ela foi assimilada pela igreja. Mas existe um processo tentando reverter isso, né? Tentando tirar os sentidos dessas palavras. E isso é sempre
uma obra, né, do mal aí, tentando que a gente não consiga se comunicar, né? Vire mais uma torre de Babel aí, que ninguém consiga explicar um para o outro o que é o que. Uhum. O Dogma. dogma da Santíssima Trindade. Alguém quer ler? Eu vou ler um pouco, então, tá bom? Olha, são 16h50. Nós vamos é, para as 2 horas, conforme tínhamos combinado, certo? 2 horas de reunião, certo? Ok, gente? Então, nós vamos estar terminando no Brasil às 17h30, né? Aí é outro horário, ok? Dogma da Santíssima Trindade. Não professamos 3 deuses, mas um só Deus, em 3 pessoas. A Trindade consubstancial, a Trindade consubstancial, ou seja, parte da mesma essência, né? Parte da mesma substância, da mesma natureza. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. Maluco, né? Só para colocar aqui bem claro, assim, é o seguinte: as divinas não dividem entre si, quer dizer, não devemos ter entendimento de uma divisão, tá? É só fica bem claro aqui quando você fala assim, dividem entre si, não, elas não dividem, é uma única substância. São indivisíveis, né? Não tem, olha, um terço é ele, um terço é esse, não, não tem. Uhum. É aquela imagem da pirâmide, né? Deus Essa Pai, pirâmide Deus Filho e Deus Espírito Santo. É como tem se muito a boca. divindade é um triângulo, mas tem 3 cantos, né? Então, mas é o mesmo triângulo. Não dá para dizer, né, que Deus, o Pai não faz parte do triângulo. Não, o Pai é o triângulo, o Filho é o triângulo, Aconteceu? o Espírito Santo é o triângulo, né? Aconteceu? Essa ideia do triângulo que você escreveu aí, isso é legal. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não Peraí, só acho que eu não... é, Desculpa, continua. é no 254, é isso, né? Mas acho que você não tinha terminado 253. Ah, eu não tinha, desculpa. Então, as Cada uma pessoas. delas é Deus por inteiro. Aí você parou ali. Ah, tá. O pai é aquilo que é o filho. O filho é aquilo que é o pai. Aí dá nó, né? O pai é aquilo que é o filho é aquilo que é o pai. E o Espírito Santo é aquilo que são o pai e o filho. Isto é, um só Deus por natureza, né? Cada cada uma das 3 pessoas é essa realidade. Isto é, a substância, a essência e a natureza divina. Tudo nelas, né? A substância, a essência e a natureza divina. É tudo a mesma. É tudo o triângulo, né? As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho e Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho.
são distintos por si, por suas relações de origem. E o Pai que gera, o Pai que é gerado e o Espírito Santo que procede. Então, repetindo, o Pai que gera, o Filho que é gerado e o Espírito Santo que procede. São pessoas distintas. Então, seria como se uma analogia imperfeita. Imagina esse triângulo isósceles com três lados iguais, tem três cantos. Cada canto é uma pessoa. Então, quando a gente fala de pessoa, estaríamos falando do canto desses triângulos. Mas quando a gente fala de Deus, nós estamos falando do triângulo, né? Então, o pai é o triângulo, o filho é o triângulo, mas o pai não é o canto do filho, nem o canto do triângulo, são cantos distintos, né? São pessoas distintas. As pessoas divinas são relativas umas às outras, por não dividir a unidade divina. A distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referem umas às outras. Opa, vamos ler de novo? Agora deu tilt. Vamos ler de novo. Uhum. As pessoas divinas são relativas umas às outras. Ou seja, uma pessoa existe em relação à outra. Elas se relacionam, ok? Estão diretamente relacionados, né? Os lados ligam esse triângulo, se relacionam os cantos, né? Por não dividir a unidade divina, ou seja, não é divisível, certo? Deus não é divisível. Então, por não dividir a unidade divina, a distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referem umas às outras. Uhum. Nos nomes relativos às pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai e o Espírito Santo aos dois. Quando se fala destas três pessoas, considerando as relações, cresce, todavia, em uma só natureza ou substância. Pois tudo é uno, tudo é uma coisa só. Lá onde não se encontra a oposição da relação. Ou seja, no triângulo, tudo é triângulo. Não existe uma relação quando se olha no aspecto divino. Tudo faz parte do divino, né? Mas quando nós falamos dos cantos, das pessoas, eles se relacionam através das ligações que tem entre elas, né? Pelas laterais, vamos dizer assim. Tô usando metáforas aqui de engenharia aqui, porque eu não tenho outro instrumento para usar, tá bom? Por causa desta unidade, o Pai está todo inteiro no Filho. Olha, e é interessante, né? Todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai. Todo inteiro no Espírito Santo. O Espírito Santo todo inteiro no Pai. E todo inteiro no Filho. Ou seja, todos eles estão plenamente
mergulhados entre si, né? Então, essa imagem do triângulo é muito legal. Por quê? O miolo que liga Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo, né? Se você imaginar uma área, né? Tô com o Pai em cima, o Espírito Santo embaixo, e o que une eles é uma coisa só, né? Eles estão inseridos no todo dessa divindade. Jair. Vamos reler duas linhas do 237 para contribuir com a sua colocação aí, Oswaldo. 237. Aonde? Dois. Duas linhas do 237. Vamos voltar a 237? Vamos lá. Bem Fala. na quarta linha de baixo para cima. Quarta Mas, linha. mas a intimidade de seu ser como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível à pura razão. Então, É, a relação entre o Pai e o Filho é o Pai é o Espírito Santo, né? É inacessível à nossa razão. Então, é crer, né? Sim. Crer. É fé. Sim. Enxergar tudo que você falou aí do triângulo e tal. É vislumbre só. Ó, volta no 230, então. Olha, olha, eu acho muito legal. No ano passado nós finalizamos. Volta só do 230, o que fala, né? 230, ó. 230. Olha que legal isso daqui, né? Ele acharam? Tá. Muito boa, muito boa. Ao revelar-se, Deus permanece mistério inefável. Se eu o compreendesse, ele não seria Deus. Entendeu? Né? Agora eu entendi quem é Deus. Pronto, você criou um ídolo, né? Mas Dentro de você. a sua explicação do triângulo, para assim, como sendo um exemplo bem engenheirístico do que nós estamos dizendo aqui dentro, é muito boa, porque é verdade. Você tem um triângulo, você tem os três vértices. Os três vértices são o Pai, o São, Filho e o Espírito Santo. os vértices são pessoas, né? Exato. E todos eles são o triângulo. E se você tirar um dos vértices, o triângulo não é mais triângulo, Não é ele é mais qualquer coisa. triângulo, não é Então, mais Deus, né? então é bem por aí mesmo, é bem É, o jeito de falar. Um pertence ao outro, um é o outro, ok? E a última é perfeita também. Se a gente entendesse isso, a gente teria o mesmo tamanho de Deus, porque teríamos a sim, sabedoria dele. E aí a gente exatamente. sabe que já está errado. Não é por aí. É aquilo que ele explica. O Martin, haveria até alguém que fosse julgar Deus, né? Né? É porque um triângulo, porque não uma esfera. Onde nós estávamos, então, agora? Só para 256. 256. Vamos lá. Os catecúmenos de Constantinopla são São Gregório Nazianreno, denominado também como o teólogo. Olha, olha, o cara é fraco, né? Gregório de Nazianreno, denominado como o teólogo, confia o seguinte resumo da fé trinitária. Vamos ler. Antes de todas as coisas, conservai-me este bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me faz suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé do Pai e no Filho e no Espírito Santo. Eu vou-lo confio hoje. É por ela que daqui a
pouco vou mergulhar-vos na água e vou tirar, e vos tirar dela. Eu vou-lo dou como companheira e dona de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e poder, que existe una nos três, e que contém os três de maneira distinta. Divindade em diferença de substância ou de natureza, sem diferença de substância ou de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita conaturalidade é de três infinitos, cada um considerado em si mesmo é Deus, e todo inteiro Deus, os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade, e a Trindade me banha em seu esplendor. Nem comecei a pensar na Trindade, e a unidade toma conta de mim. Que lindo, né? É uma oração que ele fez antes de batizar as pessoas, né? Maravilhoso. Mas olha, é uma oração, mas vocês observaram que nesta oração contém toda a doutrina que nós meditamos, né? É uma oração que contém tudo aquilo que a gente meditou sobre a Trindade, sobre a distinção das pessoas, mas ao mesmo tempo sobre a unidade do ser, né? Do ser divino. As obras divinas e as missões trinitárias. Espera um momentinho. Sim. Eu só estava lendo, me peguei pensando no ofício da Virgem Maria. Tem um pedaço que fala sobre isso em pessoas três, né? Do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, em pessoas três. E aí lembrei também, assim, Maria foi a primeira que conheceu o Espírito Santo. A primeira que teve o contato, né? A gente fala a Trindade, depois, né? Ela veio de novo, né? Que ela veio de novo, né? Depois, quando ele vem sobre os apóstolos, ela está lá também. Mas antes disso, ela já foi tocada. Interessante, né? Não, ela foi a primeira que se relacionou de uma maneira ímpar com a Trindade, né? Porque a pergunta que ela faz, né? Como eu não conheço o homem, como que vai se dar? Aí pelo o Espírito anjo Santo. fala, né? E quem estava perguntando para ela, Roseli? São Miguel. Mas quem estava perguntando veio da cabeça de São Miguel? Não, Deus. Não. Os anjos no Antigo São Testamento, mensageiros. eles eram a voz do Pai, né? Eles eram a voz de Deus Pai, né? Então, naquele momento, o Pai estava perguntando para ela, né? Achaste graças diante da... Ele estava apenas descrevendo algo que o Pai queria que realizasse e que ela fosse a mãe do Filho Deus. Coragem, né? Isso aconteceria pela ação do Espírito Santo. Meu Deus, né? É a filha do Pai, a esposa do Espírito Santo, né? E a mãe de Deus, de Deus Filho, né? A relação de Maria com a Trindade Eis plena. que ela guardava todas essas coisas também no coração, porque ela não falava sobre isso, né? Não foi mas por quê? Por que, Senhor? Por que está acontecendo isso? Por que a gente vai ter que ir para o Egito? Por que eu vou ter que ter filho? Porque não. Ela era a serva do Senhor, né? A humilde serva, né? E você imagina
o ódio do demônio ao ver Meu Deus e Deus do a céu. um humano direto revelando e É, fazendo ele é, nascer nela através do Espírito Arrancou, isso. Santo deixou ela de Deus, fora, né? O né? que a Eva fez, Deixou ela desobediente. fora do acesso do Glória a coisa. Deus. É. O- Ô, Oswaldo, eu tenho Oi, uma sugestão. Eu acho que a gente podia fazer, 3 e 7, fazer a Uhum. partilha maravilha. e a gente para aqui e depois a gente para a gravação. Aí eu tenho uma pergunta para não ser gravada. Ok, então. Então, ó, nós estamos finalizando no 256, ok, É, Jair? a próxima é 257. A próxima é Isso. 257. Então, aqui, É. finalizando. Ah, rendemos bastante hoje, andamos Hoje vinte e foi cinco bem. parágrafos. Muito Muita coisa bom. para pensar hoje, viu? Muita coisa boa para pensar, refletir e deixar que Deus seja mais na nossa vida, né, Rogério? Bem, é bem para refletir mesmo. É verdade. Vamos para a nossa partilha. O Rogério, o que você achou assim que está muito reflexivo aí, que é para a gente pensar diante de tudo que nós falamos hoje aqui? Não, na unidade, já há muito tempo, é claro para mim a unidade do Espírito Santo, Jesus e Deus, tá? Na separação da divindade entre eles, na relação divina entre eles, que é a parte mais intrigante. É, mas E não quando você fala existe eles, separação. você não pode ter que falar eles, mas é um só, com relações e não sei se dizer responsabilidade, mas atuações diferentes de um em relação ao outro, tá? E se você vê bem, para mim, a revelação veio com Jesus, tá? Apesar de o Espírito Santo sempre ter existido, eles consideravam dentro de Deus, tá? E a revelação veio de Jesus e a informação de que ele era parte de Deus, Sim. tá? É E eu achei bastante novidade. interessante a sua, a, figurativamente, o triângulo como sendo três pontas, mas dentro de um só, De uma mesma forma, né? tá? Muito profundo hoje. Maravilha. Vânia, É assim, eu não sei como que eu sou, mas eu não tenho muita questionamento disso, sabe? Assim, para mim não é algo que nem o Rogério uhum, Ceni, assim, eu não entendo, assim, eu não tenho a claridade, mas também não me Tenho questionamento. não me perturba isso, porque eu sinto assim que Deus é Deus, né? E o que eu queria, isso não é, eu tenho mais coisa para falar, mas depois, eu estou lendo o livro da Santa Catarina. E é Santa Catarina de maravilhoso, Sena. o diálogo, né? E é maravilhoso e forte, assim, porque é Deus Pai, né, falando. E foi tão assim que a Rosélia usou assim que Jesus é a ponte. E para quem lê o livro, Deus Pai fala que nós só vamos chegar na perfeição depois de atravessar essa ponte. E tem 3 degraus, sabe? Aí até depois eu vou procurar a passagem onde ele explica cada degrau, se vocês quiserem, e aí eu partilho isso, né? Que legal. Ah, Mas eu assim, quero sim. então é assim, sem Jesus a gente não chega em Deus Pai, entendeu? Não, não. E é tudo por Ele, né? Quando Ele fala, vem a mim, vocês que têm sede, então Ele é essa fonte de água viva. Aí eu também queria ler isso do livro, ele fala que se a gente for uma garrafa vazia, mas que você está do lado da fonte, que é Jesus, Não, você não não se adianta. esvazia, É, entendeu? Ele vai sim. te preenchendo, preenchendo. Então, assim.
é maravilhoso, mas não é fácil fazer esse caminho, sabe? Não é fácil atingir esse caminho, então, por isso que eu falo, então, às vezes é difícil, né? E aí ele fala assim: quanto mais o homem desvencilhar sua afeição e prendê-la a mim, mais me conhecerá, mais me amará, mais me experimentará. Não é pela quantidade de palavras que se chega à oração perfeita, mas pelo amor e conhecimento de mim e de si mesmo. Cada um desses conhecimentos completando o outro, né? Ai, que lindo. Porque ele habita em nós também, né? Se a gente, então, assim, é maravilhoso. O livro inteiro, assim, eu indico para todo mundo ler. E vi uma imagem desse trecho que você leu no Tá? grupo Tá. Eu depois, Vânia. envio. Tá. Eu mando sim. Que legal, que maravilha. Marta e Marisa. Vai, Marisa. Eu vou ficar assim, fazer uma coisa breve, mas ficar muito com o que a Vânia falou de questionamento. Eu também nunca me questionei sobre o mistério da Santíssima Trindade. Eu sempre aceitei, eu sempre é, guardei e guardo no meu coração como não são três pessoas distintas, né? São, são três em um, mas a pessoa é uma só, né? E eu fico como isso, sendo um dogma, né, da nossa Santa Igreja Católica, é um dogma de fé, né? A gente tem que acreditar nesse dogma, como outros dogmas que a nossa igreja já proclamou, e eu sinto muito no meu coração a ação do Espírito Santo, e sinto muito quando eu rezo o terço, aí vem também, como foi falado de Nossa Senhora, e quando eu rezo o terço é uma coisa assim tão íntima com o Espírito Santo, até por Nossa Senhora ser esposa dele, quando você reza o rosário, vem uma coisa muito íntima, né, com o Espírito Santo, através de Nossa Senhora. E não consigo entender, e não vou entrar nesse assunto agora, mas me dói muito quando eu ouço dos nossos vizinhos evangélicos de que aonde que está na Bíblia que Nossa Senhora é intercessora, só chegamos a Deus através de Jesus. Me dói muito, porque ou falácia de cadê, onde está na Bíblia, cadê onde está na Bíblia? Gente, como separar Nossa Senhora de Jesus, né? É Não como entenderam separar o nada, Espírito né? Santo de Deus e Jesus de Deus Não, Pai. Quer dizer, não entenderam nada, né? não entenderam nada, não entenderam nada. Então, eu fico com esse dogma de fé mesmo, do nosso estudo de hoje, da Santa Igreja, de que não tem muito o que entender e ir atrás e se aprofundar, até por causa da soberba aí, né, Oswaldo? Isso. Mas é aceitar esse dogma, sentir, viver esse dogma de fé, cada um de nós na sua dinâmica e na sua vida, né, no seu cotidiano, e nos fortalecendo, né? É um dogma muito forte, é um dogma maravilhoso, proclamado aí há séculos e séculos atrás e pelos primeiros padres, né? Isso é uma coisa muito linda. É isso. Vânia, já está ligado, Vânia. Você fala alguma coisa, Vânia? Não, eu não. Não? Bom, deixa eu falar. Ó, como as mulheres chegam mais perto de Deus mesmo, né? Elas são mais Marias, né? Elas precisam de menos explicação e elas creem mais, né? A Falta a gente, Roseli homem, falar, né, a Roseli? gente, homem, quer explicar. Não é isso, Roseli? Exatamente. Eu também não costumo parar e ficar me fazendo essas perguntas de Espírito Santo. Para mim sempre foi o que a Marisa e a Vânia falaram mesmo. Não fico pensando, não. E mesmo que comece a pensar só rapidinho. É incrível. Eu só creio. Jesus pediu para a gente Então, crer, né? Então vamos crer. agora, esses engenheiros aí que já desmontavam o relógio, não Ah, sabiam não, eu contar mais de dois, já desde criança, eles já queriam entender como funcionavam as coisas, né? Hã? Aí, meu filho, hein, Martin?
O que me passa aqui dentro, sempre me lembro de bem-aventurados os pobres de espírito e bem-aventurados os humildes, as pessoas que realmente não precisam entender para crer. Eu acho que isso é importante. Eu sou engenheiro, realmente sempre fui voltado a entender e querer aprender e tal, mas como já falei isso lá atrás, ligado a outras coisas, e aconteceu comigo, com o toque, com o batismo do Espírito Santo, com o toque, quando o Espírito Santo realmente veio, tá? Não que ele não tivesse vindo antes, mas quando eu me abri a sentir e ver o Espírito Santo atuando em mim da forma que atuou várias vezes, quando isso aconteceu, perdeu a necessidade de precisar entender a Santíssima Trindade. Porque eu estudo, eu aprendo para tentar fazer a vontade de Deus o mais alinhado possível. Eu não estudo e aprendo para entender Deus, e sim o que Ele me chama. Porque eu sei que meu ouvido é cheio de ruídos, né? Então a gente tem ruídos do mundo que faz a gente levar para o caminho que não é o que Deus quer. É por isso que eu estudo Deus. Estudo Deus, estudo a palavra, né? É por isso. Não com a intenção original minha lá atrás de entendê-lo. Não, é entender o que ele quer de mim, o que eu É. preciso fazer, o que eu estou fazendo de errado, né? E mudar os nossos conceitos, né, É, Martin? Os exato, errados, principalmente. né? É, é isso que é o que vem na minha cabeça aqui. Eu não sou uma das Marias aí dentro, mas eu me comporto muito como elas nisso aí dentro. Hoje, tanto é que é o que eu falei no começo. Às vezes eu fico até ressabiado de não estar entrando aonde não deveria estar entrando, sabe? Eu falando assim, será que eu não estou começando a tentar ser Deus na hora que eu estou cutucando em algumas coisas aí dentro? Aí eu paro, relaxo, falo, Você não. só pode ser o Que belo depois. venha pela inspiração do Espírito Santo. O que é para ser revelado, que seja revelado. O que não é, porque Seja. não cabe a mim, que eu tenha humildade de falar assim, Senhor, qual é o caminho? Qual é a posição que o Senhor quer que eu vá? É isso. Mas é um aprendizado esse caminho, né, Martin? A É, gente vai aprendendo e o Espírito é o nosso professor mesmo, o Espírito é. Santo, né? Jair, 4. Primeira, nós já estudamos no passado, em alguns parágrafos, e você já reforçou, e o Martin falou hoje, relembrando, que a revelação de Deus é em partes, é fatiada. Mas o plano já está pronto. Nós já sabemos por que Deus criou o mundo, criou o homem, criou a igreja e para onde vamos, certo? Eu assim, tenho uma sensação muito forte que o SIC veio na hora certa. Veio na hora certa. E esse plano já está totalmente feito e ele vai se desenrolando. E nós, mortais, simples mortais, podemos ter mais ou podemos ter menos aproximação do que é revelado, à medida em que a gente se dedica, à medida em que a gente investe tempo, etc. e tal. Então, eu acho assim, a cada passo, a cada momento, a cada coisa que a gente vai descobrindo, às vezes não é da gente, alguma outra pessoa revelou, Deus revelou para ele, ele conta para a gente e a gente vai somando. Eu citaria também como partilha, lá no 246, quando ele diz que o Deus Pai deu ao seu Filho único, ao gerá-lo, deu tudo, menos, quando ele fala excetuado, quer dizer, excetuando, menos o ser Pai. Então, esse sim, tudo menos ser sim, Pai. Ele é filho. que é a Achei, pessoa dele, né? achei muito profundo. É. E também eu gostaria de partilhar com vocês, que eu fiz aí no passado, lá para o Crisma, o estudo da Santíssima Trindade, e cheguei no estudo, tá no catecismo, está na Bíblia, mas eu vou passar só a definição. O Pai é de quem
são todas as coisas. O 2, o Filho, mediante quem? Quer dizer, o nosso julgamento será comparado com Jesus. Quer dizer, mediante quem são todas as coisas? Desde a criação até o final. E o Espírito Santo, em quem são todas as coisas? Então, essa definição da Trindade fica até gostosa de entender, de fazer, de saber. E é só uma perguntinha bem rápida aí para vocês. Lá do Retiro, que eu achei interessantíssimo. Vocês lembram, recorda daquela comparação que eu fiz com o lanchão lá com o Vinícius? Lembro. Lembra, Marisa? Então, aí fazendo aqui um estudo aqui para o Crisma, eu achei o parágrafo que identifica aqui, eu usei, mas não sabia mais, não lembrava mais. É o 777. O 777, vou ler que é bem curtinho, e achei muito profundo localizar essa passagem do coisa, né? A palavra igreja significa convocação. Designa a assembleia daqueles que a palavra de Deus convoca para formarem o povo de Deus e que, alimentados pelo corpo de Cristo, se tornam corpo de Cristo. Então, esse parágrafo calça aquela comparação que eu fiz do lanchão lá com o Vinícius. Amém? Maravilha. Beleza. Ok, gente. Vamos finalizar com uma oração. Alguém gostaria de rezar e fazer a oração final? Marisa, Vânia? Posso fazer uma oração final do Espírito Santo, que falamos tanto hoje? É de Santo Agostinho? Por favor, sem ele, nada pode nos ser clarificado na cabeça. Então, vamos rezar para o Espírito Santo através da todo o conhecimento e inteligência de Santo Agostinho. E ele diz assim: respira em mim, Espírito Santo, para que os meus pensamentos sejam todos santos. Se move em mim, Espírito Santo, para que também o meu trabalho seja santo. Atrai o meu coração, Espírito Santo, para que eu ame apenas o que é santo. Fortalece-me, Espírito Santo, para que eu possa defender tudo o que é sagrado. Protege-me, Espírito Santo, para que eu seja sempre santo. Amém. E o Papa Francisco termina também, eu tenho uma pequenininha do Papa Francisco falando: Espírito Santo, abre o meu coração à palavra de Deus. Abre o meu coração à bondade. Abre o meu coração à beleza de Deus todos os dias. Amém. Amém. Amém, amém. E estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, uma boa semana a todos. Nós vamos continuar depois do final, né, do encerramento da gravação, mas até o próximo encontro, com a graça de Deus. Amém. Amém.